Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, fundador da comunidade de Inovação em Saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas ligados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber novamente dois convidados especiais. O Gustavo Cavenaghi, que é Head da Cortex Ventures, fundo de Venture Capital especializado em saúde, com passagens por empresas de tecnologia e gestoras de investimentos, tendo também atuado como executivo no Grupo Fleury. Atualmente, o Gustavo também ocupa o cargo de coordenador do Comitê de Corporate Venture Capital da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, além de ser conselheiro de diversas startups. Também está aqui conosco o Daniel Ibre, que é cofundador e managing partner da Mindset Ventures, fundo que investe em startups dos Estados Unidos e Israel. E o Daniel também é professor de empreendedorismo e inovação no INSPER, membro do Conselho de Administração da Artemisia e mentor em organizações como Endeavor, Quintessa, Lisbon Challenge, entre outras, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Na primeira metade do nosso episódio, eu tive o prazer de falar com os dois e conversamos sobre as principais avenidas de inovação nas grandes empresas ditas incumbentes e também sobre a adoção da inteligência artificial na saúde e até de uma possível vantagem competitiva das empresas incumbentes em relação a novas empresas. Também abordamos as diferenças entre empreender no Brasil e em mercados como Estados Unidos e Israel, especialmente no setor de saúde, e o que os investidores estão buscando em empreendedores que desenvolvem soluções com foco especialmente em inteligência artificial. Daniel, Gustavo, sejam muito bem-vindos novamente. Um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite novamente. Prazer é nosso. Bem, vou começar hoje com o Daniel. A gente teve um papo ótimo da última vez aqui, falando sobre inovação das empresas incumbentes, conversamos sobre inteligência artificial, um pouco para onde estão indo as inovações em saúde no mundo, e você nos trouxe um panorama muito sobre Israel, também Estados Unidos. E aí agora eu queria ouvir de você, Daniel, na sua opinião, né, qual que é o papel ideal das grandes empresas no setor de saúde, ao colaborar com startups, e como que você enxerga essa relação trazendo valor para os dois lados, né? Tanto para as startups quanto para as incumbentes. Legal, eu acho que no setor de saúde, talvez mais do que em outros, essa colaboração é super importante, né? A gente falou no episódio anterior da relevância dos dados, né? Hoje, principalmente falando em IA e nos novos modelos. E, de fato, quem tem esses dados, quem tem essa massa crítica, quem tem os casos de uso, quem conhece, quem tem acesso ao paciente, aos médicos, são os incumbentes, né? Então, eu acho que uma startup no setor de saúde... E, de novo, saúde é um negócio muito amplo. Então, a gente tem... Vou dar exemplos de empresas do nosso portfólio, né? A gente tem desde uma empresa que está criando um plano de saúde totalmente digital nos Estados Unidos, e a ideia é mudar a relação, um pouco de consumo e interface do paciente, né, ou do cliente com o seu plano de saúde. E aí eu preciso pouco suporte no incumbente, porque eu estou criando do zero um plano de saúde, mas eu não estou criando ciência, eu estou criando um modelo de negócio novo, é uma inovação diferente. Tem uma outra nossa, por exemplo, que está criando um IA que ajuda principalmente hospitais e prestadores de saúde a se comunicarem com o paciente, desde entender o procedimento, entender reembolso, fazer agendamento. Aqui eu preciso necessariamente da integração com esse incumbente, mas esse incumbente vai ser o meu cliente e eu vou trazer para ele uma inovação que vai trazer uma proximidade, uma agilidade no atendimento ao cliente muito maior. O cliente vai sair mais satisfeito, a startup ganha dinheiro vendendo para esse cliente que é o incumbente, e o incumbente fica bem porque não só ele vai poupar custo de atendimento ou de estrutura interna, como ele também vai ficar melhor com o seu cliente, vai ser mais bem avaliado e vai atrair mais clientes, né? Então, isso eu estou falando de modelos mais óbvios, né, mais simples. Quando a gente fala de inovação em novas drogas, ou em novos processos, ou em diagnóstico, por exemplo, necessariamente eu preciso do incumbente ali validando, né, atestando a qualidade, vendo o impacto daquilo na vida das pessoas, provendo os dados. Então, eu acho que essa colaboração ela é muito fundamental, e eu acho que na saúde, e aí eu quero ouvir o Gustavo também o que ele acha, mas eu acho que talvez mais do que outros setores, a gente tem mais tendência a ver colaboração entre as startups e os incumbentes do que em alguns outros setores onde a startup está querendo matar o incumbente e ser o player dominante, né? Eu acho que para uma startup se tornar um incumbente no setor de saúde baseado em tecnologia é extremamente complicado. Então ele pode fazer uma coisa que é powered pela tecnologia. Eu vou criar um novo, sei lá, laboratório farmacêutico, uma indústria farmacêutica nova, moderna, por exemplo, né?
você não deixa de ser né, uma indústria farmacêutica como qualquer outra. Talvez você use um approach diferente, uma tecnologia diferente, legal. Mas não é uma startup com modelo totalmente disruptivo, né? Então, se eu quero ser uma startup com modelo totalmente disruptivo, necessariamente eu acho que eu vou precisar empower esses incumbentes para que eles sejam melhores e assim eu ganho também, todo mundo ganha junto, né? Então, eu acho que a saúde ela acaba passando muito por isso. Eu acho que a relação dessas empresas com os incumbentes na saúde, especialmente, ela tem uma relação, eu já usei isso até em algumas apresentações para os incumbentes, é uma relação de ataque e defesa. O incumbente ele precisa se defender do que pode vir, né? Não só de disrupções, nada muito catastrófico, mas das tendências que estão acontecendo, dos novos modelos, do que está acontecendo ao redor do mundo inteiro que pode transformar os seus negócios. E se relacionar com esse ecossistema é uma estratégia de defesa. E também é uma estratégia de ataque, que é como eu consigo me posicionar de forma diferente dos meus concorrentes, ou como eu consigo estar à frente. E isso vem desde o P&D interno até um investimento em startups, no caso da Cortex, por exemplo. Eu acho que na saúde, o Daniel trouxe um pouco esse ponto, ele é muito difícil uma empresa de tecnologia pura tentar tomar o posto de uma empresa de saúde, principalmente que a gente está falando de infraestrutura em saúde. Um hospital é um hospital, um laboratório é um laboratório, você tem modelos de negócio que podem ser transformados, você tem tecnologias que podem transformar esses mercados. Mas eu acho que é muito mais no ângulo de tem gaps tão grandes e tão latentes nessa cadeia de valor que as empresas de tecnologia têm um espaço gigantesco para atuar e para construírem modelos de parceria com essas empresas e uma ajudar a outra. É um pouco do ângulo que a gente sempre olha. Geralmente, o incumbente olha para uma startup com um ângulo de cliente-fornecedor. Eu vou usar uma solução e vou ter uma economia operacional. Eu acho que a relação da startup com o incumbente ela pode se dar em diversas avenidas de geração de valor. Desde abrir novos potenciais negócios até co-construção de coisas. Eu acho que tem uma relação que pode ser tão aprofundada nessa troca que ela vai muito além de um simples contrato comercial ou de uma validação tecnológica. E na saúde isso é especialmente relevante. Quando você trata de um pedaço de tecnologia que pode ser aplicado a um determinado elo daquela cadeia, se ele for muito transformador, a relação tem que ir muito mais além de cliente e fornecedor. Ela pode se expandir. Parece até que a gente tinha combinado aqui, porque você já respondeu uma boa parte da pergunta que eu iria te fazer. Então, vai te facilitar aqui para a resposta, para você talvez trazer mais alguns pontos, né? Porque a gente falou das inovações, né, que o Fleury foi pioneiro lá atrás, e o Sabin também é outra empresa super inovadora, com propósitos, culturas que se assemelham muitas vezes, tanto é que se juntaram com a Bradesco Saúde e criaram um fundo de Corporate Venture Capital, que é a Cortex, né? E está sendo super bem sucedido, com teses muito bacanas no setor de saúde. E aí o que eu queria te ouvir aqui, Gustavo, e depois passo para o Daniel também para ele complementar, para outras empresas que pensam, puxa, eu vou montar aqui meu CVC. Então, quais são as principais lições que você tem aprendido ao longo desse tempo? Porque o que você acabou de dizer não é só um contrato comercial, também não é só investimento. Pense que se for muito bem sucedido, é um ganha, 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 né? Porque é bom para a operação, é bom porque eu consigo gerar valor para aquela startup, eu consigo extrair valor daquela startup. Então, queria ouvir vocês dois aí sobre esse tema, começando por você, Gustavo. Eu acho que são muitas lições aprendidas. Falar é obviamente mais simples, a execução está muito longe de ser simples. Eu acho que um fator que foi muito relevante na construção da Cortex foi justamente o fato das empresas investidoras do fundo não serem dinossauros. São empresas com uma mentalidade de ciência, são empresas com uma cabeça de constante retransformação. E eu acho que é aí que faz toda a diferença. Trabalhar com essas startups, investir no fundo, montar os modelos, testar, demanda energia, demanda recursos, demanda muita coisa do incumbente. Então, primeiro ponto, se uma empresa quer montar um CVC, eu olharia para qual a sua estratégia de inovação. Ela já existe? Você tem uma área de inovação aberta? Tem uma área de P&D? Não tem? O que é o primeiro passo a ser dado? Porque montar um fundo para investir em empresas de tecnologia, ele é um elo, é um pedacinho de uma estratégia de inovação. E não adianta nada você ser investidor de um fundo e não conseguir absorver o que esse fundo pode trazer para a sua corporação. Você pode colher um retorno financeiro se o fundo for bem sucedido,
Mas o grande valor está em conseguir acessar não só o portfólio das investidas, tem uma figura muito boa de um funil de... A métrica de Venture Capital é geralmente, acho que são 1 ou 2% de taxa de investimento. Ou seja, de cada 100 empresas que batem na porta da Cortex, a gente investe em uma. Só que dessas 100, tem muito valor ali dentro, além da uma que a gente investiu. E capturar esse valor faz parte de uma estratégia de Corporate Venture, que tem que estar junto com a área de inovação, que tem que estar junto com a área operacional, junto com a área de P&D, que tem que estar junto com a diretoria, que tem que estar com o diretor médico engajado, aprendendo, abrindo portas. Então, eu acho que a corporação precisa estar madura. Ela precisa entender que dá trabalho e que custa além de só investir no fundo. Precisa trabalhar muito junto com o portfólio, com os gestores do fundo, com os outros elos do ecossistema, aceleradoras, incubadoras, para montar um projeto que, de fato, a gente consiga ter um slide cheio de sinergias e setas, empresa trabalhando aqui, plugada ali. Eu acho que essa é a grande vitória. Mas o desafio é grande. Eu acho que maturidade é a chave. E que o não investimento, né, financeiro, que são os 99%, não querem dizer que não tenha daí um investimento em, por exemplo, uma startup que vai prestar serviços para incumbente, investimento em pessoas, encontrar algumas pessoas que podem eventualmente fazer parte ali depois do corpo clínico, executivo, diretivo daquela incumbente. Então, eu queria ouvir o Daniel, vou até aproveitar para trazer uma outra pergunta que casa um pouco com esse tema. E aí, Daniel, você, olhando para o futuro, né, do Venture Capital como um todo, especialmente, mas mais na saúde, o que você acredita que investidores e empreendedores e as empresas incumbentes precisarão mudar ou adaptar nas suas estratégias para continuar relevantes e competitivas nos próximos muitos anos? Vou começar um pouco pelos incumbentes, né? Eu acho que montar um fundo de Corporate Venture Capital, como o Gustavo estava falando, eu acho que ele é um passo muito grande e muito complexo, né? E eu acho que muitas empresas, elas não consideram isso, né? Então, como virou uma onda, principalmente no Brasil, todo mundo queria ter fundo de Corporate Venture. Aí todo mundo começou a abrir fundo de Corporate Venture. E não entende exatamente o que aquilo implica. Não é uma questão de, eu vou colocar tantos milhões no fundo. Não é só uma questão de investimento, é muito mais do que isso. Como o Gustavo falou, se você quer tirar valor da iniciativa, você precisa não só saber gerir o fundo, que não é a aptidão de uma corporação, mas também precisa saber se relacionar com as empresas, entender o que aquilo gera de valor para você, como é que você faz um contrato comercial, como é que você pilota, como é que você ajuda o empreendedor. Então, é um passo que muitas empresas que eu vejo saltaram direto para ele, de uma forma sem estar totalmente preparados, e acabaram se frustrando com o resultado. E o resultado não é porque o Corporate Venture é ruim, pelo contrário, todas as experiências globais mostram que o Corporate Venture é uma estratégia importante das empresas. Mas se você não faz direito, se você não está pronto, isso não vai te trazer resultado nenhum. Talvez um resultado financeiro, mas o resultado financeiro por financeiro é melhor investir na operação, né? Então, um dos erros muito comuns, por exemplo, que a gente viu, e que agora acho que está mudando um pouco no Brasil, é muita gente começou a fazer internamente. Pega lá uma pessoa da empresa e fala, vamos criar um fundo aqui, você é o diretor de inovação, diretor de alguma coisa, toca aqui esse fundo. Mas não é expertise, né? Fazer investimento em startup, se relacionar com a startup, construir o portfólio, tocar a relação de geração de valor, é um skill muito diferente, né? O Gustavo vê isso no dia a dia dele e quão importante foi, talvez, para o Fleury, para o Sabin, para o Bradesco, trazer uma gestão profissional para fazer isso e não simplesmente pegar alguém da empresa e falar, toca esse negócio aqui, porque vai virar mais uma coisa que em 2 anos vai frustrar todo mundo, vão fechar e falar, foi horrível a nossa experiência. Né? Mas não é o problema, não é a coisa, é o como, né? Então, uma das tendências, olhando para o futuro, como você perguntou, eu acho que as empresas, a velocidade da inovação é cada vez mais rápida, né? E a inovação fica cada vez mais relevante. Não só ela vem mais rápido, como ela fica mais barata e mais relevante. Então, as grandes empresas, elas precisam cada vez mais estar abertas e conectadas a esse ecossistema externo para entender o que está acontecendo. Isso tem várias formas de fazer. Corporate Venture é uma delas, né? Gustavo mencionou outros. Você pode fazer um hackathon, você pode fazer um hub, você pode fazer uma aceleradora, você pode fazer um programa com alguém que vai tocar um projeto. Tem N formas de fazer isso. Mas o pior erro é você se fechar naquele seu mundo e falar, não, eu fiz isso a vida inteira, eu sou bom, eu sou lucrativo, eu sou líder de mercado, ninguém vai conseguir me matar. E aí eu posso citar aqui 200 casos de pessoas que falaram isso e morreram, né? Então, acho que você está conectado, está aberto, entender o que está acontecendo, como é que você se conecta, como você se beneficia disso, como você repensa o seu negócio, o seu modelo de negócio, como é que você usa a tecnologia, isso acho que é fundamental, né? E as startups também tem esse lado também da arrogância, de falar, não, eu vou ser o maior, eu vou disruptar, eu vou virar unicórnio, eu vou abrir capital.
a maioria, 99% dos casos não vai, né? Você depende de alguém que vai te comprar no futuro, que vai te dar dinheiro para você chegar lá, o que vai te dar o conhecimento que você não conhece, das mentorias, do acesso. Então também se relacionar com esses players incumbentes é fundamental. Então eu acho que a gente caminha cada vez mais para um ecossistema mais colaborativo, onde todos esses players têm que de fato competir, como você falou, né? E poder, eles vão estar competindo de uma certa forma, mas também vão estar colaborando para gerar valor para os dois lados, né? Eu acho que isso é fundamental e talvez na saúde ainda mais do que nos outros. Excelente. Eu vou aproveitar para trazer talvez uma última pergunta para vocês dois aqui. Vou começar com o Gustavo, depois fecho com o Daniel, que é olhando para frente, né? Vamos pôr aí desafio de futurologia para daqui a 5, 10 anos, né? Sempre dizem que essa frase é do Bill Gates, eu nunca consegui comprovar que é dele, que a gente geralmente superestima o que vai fazer em 1 ano e subestima o que faz em 10. Não sei se vocês conhecem o verdadeiro autor, até hoje o que eu busquei parece que é do Bill Gates. Mas vamos tentar aí olhar para 10 anos, possivelmente subestimar o que vai acontecer. O que é que vocês enxergam aí com inovação, empresas incumbentes, olhando numa lupa para o futuro? Gustavo, começa com você. Eu acho que o mais óbvio, e aí já está acontecendo, mas eu acho que a curva de adoção ela vai ser muito maior, é a digitalização de absolutamente tudo e a interconectividade de absolutamente tudo. Não sei se isso vai acontecer em 10 anos, mas a gente tem os grandes palavras complexas como Open Health, esse tipo de coisa. Eu acho que o caminho é por aí. Não sei quando e como a gente vai conseguir estruturar isso. Mas o sistema de saúde, como ele era pré-pandemia, ele mudou absurdo. E ele ainda está em alguns canais no papel, ele ainda está pouco conectado. A gente tem hoje, eu acho que... Eu não vou cometer o erro aqui de falar números porque eu não lembro, mas é uma das indústrias menos informatizadas do Brasil, é a saúde. Então, eu acho que, para mim, o mais óbvio de todos, a gente pensa em tecnologia para a saúde, a gente pensa naquele robô fazendo cirurgia, né? Cara, digitalização. Digitalização e automação de processos, eu acho que é o que vai mudar tudo. É a gente conseguir, com a palma da mão de um celular, fazer tudo que você precisa. Se conectar com o médico, pegar sinais vitais, fazer uma pré-análise, agendar o que você precisa agendar. E aí ferramentas de suporte como AI, tudo isso vão ser a infraestrutura que vão permitir o celular ser o gateway para o acesso à sua saúde. Você sabe que é interessante? Eu assisti uma apresentação recente sobre China, saúde na China, e a gente está inclusive preparando uma ida ao país para conhecer um pouco melhor o ecossistema de inovação em saúde lá. E a pessoa disse exatamente isso que você trouxe agora, que eles tinham ido lá para ver e imaginavam que vou chegar, vai ter um robô aqui, outro robô ali. Não. Humanos fazendo, mas tudo já muito digitalizado. É muito mais do que a gente aqui. Eu juro que eu não colei. Então, mas era exatamente essa sua fala. Os seus 10 anos aí, a China, obviamente, ainda tem muita coisa para fazer, mas as grandes inovações não estão em falar, não, eu vou ter aqui um robô que vai fazer o exame de raio-x sozinho. Não é esse o ponto. Mas eu vou ter um raio-x super digital, integrado com ferramentas de inteligência artificial que vão fazer alguns diagnósticos ali já de forma automática, ajudando o médico. E o raio-x que você faz agora vai estar na mão do seu médico aonde ele estiver em poucos segundos. Eu acho que isso é uma revolução importantíssima. Eu vou passar para você, Daniel. Eu acho esse ponto super relevante, mas olhando talvez até um pouco mais do que 10 anos para frente, né? Eu vejo duas coisas. Uma que eu acho que é extremamente positiva, que é a acessibilidade. Eu realmente acredito que a tecnologia, na evolução que ela está, em vários mercados, ela torna as coisas mais acessíveis para as pessoas. Ao ganhar eficiência, ao padronizar o conhecimento, a gente consegue ter mais acessibilidade. Então, a minha, talvez, expectativa, esperança, é que mais pessoas tenham acesso à saúde numa base melhor, né? Que eu acho que hoje a base onde a maioria das pessoas no mundo tem acesso à saúde é muito ruim. E eu não vejo muito motivo para isso acontecer, dado que o conhecimento é um conhecimento padronizado, que ele existe, né? Então, assim, lógico, ninguém vai substituir o médico especialista vai continuar acontecendo, mas tem uma série de coisas que acho que poderiam ser informatizadas, porque o que significa dar acesso a milhões e milhões de pessoas no mundo que hoje não têm acesso à saúde, a custos muito mais baixos, né? Então, acho que, espero que talvez o acesso à saúde no mundo vai ser maior, para as coisas talvez mais básicas. A segunda coisa que eu acho que é importante é a gente pensar o que é saúde, né, no futuro. Porque eu acho que o que é saúde hoje não é o que vai ser saúde no futuro. Então, a gente
vê essa jornada, por exemplo, né? Muita gente falando de saúde mental. Há quanto tempo, você sabe melhor do que eu, quanto tempo as pessoas de fato falam de saúde mental? Pouco tempo. É um problema que sempre existiu, né? Agora vira um problema relevante. Qual que é o próximo que a gente vai falar? Será que a partir do momento que eu tenho inteligência artificial, que eu tenho quanto, que eu tenho acesso aos dados, eu consigo curar doenças muito mais rápido, ou criar curas muito mais rápidas? Quais são os próximos problemas que vão surgir, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de longevidade, outro dia eu vi um estudo lá do Kurzweil que mostrava, né, na média, quantos anos mais as pessoas vivem, e ele mostrava lá uma curva decrescente, dizendo que quem nasceu a partir de tal ano, tem a partir de tantos anos, vai eventualmente viver para sempre, vai viver até os 130 anos, porque a velocidade das curas é muito maior do que o seu envelhecimento. E isso tem um efeito negativo na sua proximidade da morte, né? E aí você fala assim, bom, tudo bem, mas se a população vai ter 100 e tantos anos na média, cara, tem outros problemas enormes que derivam disso, né? Então, assim, o que é saúde para uma pessoa de 120 anos? Eu não tenho a menor ideia da resposta, mas acho que a gente vai ter que responder em algum momento isso, né? Quais vão ser as próximas inovações que alguém vai criar para ver o que é saúde, né? O que é humanizar o atendimento a essas pessoas, o que é conviver em comunidade com pessoas muito mais velhas, eventualmente com restrições físicas. Então, eu acho que vai um pouco por aí, sabe? Acho que o caminho mais de curto prazo ele já está dado, mas eu acho que o efeito que isso traz na nossa vida em 20, 30 anos, ele é tão exponencial que acho que a gente não consegue nem enxergar assim, o que é cuidar da saúde daqui a 30 anos. Acho que vai ser bem diferente do que a gente fazer um check-up lá no Fleury, tirar sangue e fazer exame de urina. Você falou da saúde mental, prevenção, né? Há quanto tempo a gente fala, não, temos que investir em prevenção, temos que investir em prevenção. Quem investe de fato? Eu ia fazer essa pergunta agora. Quem está pondo dinheiro em prevenção? Né? Então, vi um relatório recente também que circulou lá na Comunidade de Inovação em Saúde, investimentos em inovação em saúde nos hospitais norte-americanos, principais hospitais. Quando você pega do total de investimentos, o melhor dos hospitais ali, o melhor que eu digo, que mais investiu em prevenção, investiu 10%. Os outros 90%, nós temos hoje a gente tem um sistema de doença, não um sistema de saúde, né? Os outros 90% estão sendo investidos em tratamento de doença, e está certo, obviamente tem que investir nisso, mas prevenção, de novo, para longevidade, falar, puxa, como é que eu faço uma pessoa de 130 anos viver bem? Então, vem vários outros pontos. Mas a gente está fechando aqui, uma novidade que tem no ExpertCast é o papo rápido. Então, são perguntas rápidas para vocês dois. Eu vou começar com o Gustavo, depois eu passo para o Daniel. E a primeira delas, para você, Gustavo, para deixar aqui para quem está nos ouvindo, uma dica cultural. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma peça de teatro. O que tiver te impressionado aí nos últimos tempos que você queira deixar para quem está nos ouvindo. Eu vou dar uma dica não muito atual, mas já que eu não tive muito tempo de pensar nessa dica, um livro que eu li quando jovem na faculdade, chamado Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. Legal. E eu acho um livro fantástico. Muito bom, muito bom. Vou passar para o Daniel agora, a mesma pergunta. A minha vai ser a memória mais recente, eu acho. Eu entrei nessa onda dos seriados já há alguns anos e virou uma rotina, assim, todo dia, assim, antes de dormir, quando eu chego em casa, eu sento com a minha esposa, a gente assiste um capítulo de alguma coisa, preferencialmente uma coisa não super de terror ou violenta, né, que não vai ajudar muito no sono, mas que a gente tenta se concentrar numa coisa um pouco diferente. E eu vou falar da que eu tô assistindo agora recentemente, que eu tô achando muito boa, que é a Slow Horses do Apple TV, que é um grupo lá do MI6, MI5, lá da Inglaterra, dos espiões, mas são uns espiões meio renegados, assim, que são os pangarés lá, que não deram muito certo, botaram lá, e tem uma atuação do Gary Oldman, que faz o papel principal, que é, assim, espetacular, e eu gosto dessas coisas de espião, tal, de suspense, então tá muito bacana, tô gostando. Muito boa. Bem, eu devolvo para o Gustavo agora. Agora sim, ligação com saúde direta, a gente fala muito de saúde aqui, inovação em saúde. E o que você, Gustavo Cavenaghi, faz para cuidar da sua saúde? Ultimamente o meu esporte tem sido fisioterapia, porque eu tô lesionado. Atuando na longevidade. Lesionado em algumas partes diferentes do corpo, mas eu gosto muito de correr e malhar. Eu, no mínimo 5 vezes por semana, eu faço algum esporte. Eu gosto bastante, mas infelizmente eu tô na fisioterapia por enquanto. Boa. E você, Daniel? Eu não sou tão esportista. Eu gosto, mas não tanto quanto o Gustavo. 5 vezes por semana é um baita stretch pra mim, então não. Mas a gente também virou adepto de beach tênis, então eu tô jogando beach tênis com uma certa frequência, faço boxe, então eu faço alguns exercícios. Mas pra mim a coisa mais importante de uns 10, 12 anos pra cá tem sido a questão da saúde mental. Assim, eu quase sofri de burnout há uns 15 anos atrás. Acho que não cheguei a isso, ou talvez tenha chegado e não saiba, mas e aí realmente eu percebi que isso é
é importante desfocar um pouco o trabalho de botar a sua cabeça em outro lugar. E a minha paixão, desde criança, sempre foi a música, e esse é o que eu dedico mais. Tem mais do que o esporte, eu acho, é para minha saúde mental e é com música, é tocando, estudando, enfim. Então, eu cuido mais da minha saúde mental assim. Legal. E aí, para você de novo, Cavenaghi, quem que você escolheria para entrevistar num podcast? Yuval Harari. E você, Daniel? Voltando para minha paixão, Paul McCartney, sem dúvida nenhuma. Boa. E para a gente fechar, Gustavo, qual que é a sua inovação preferida? Eu acho que é uma inovação que poucas pessoas conhecem a fundo e eu, por ser formado em engenharia elétrica, tive muito contato com ela, mas eu acho que uma das maiores inovações do mundo foi a invenção do transistor. E você, Daniel? Opa, agora você pegou no colo. Eu ficou até sem graça. Eu ia voltar no que eu mais uso no dia a dia, talvez, que é a música digital, MP3, né? Então, acho que poder carregar o seu repertório com você, poder ouvir onde você estiver, da forma como você quiser, acho que é uma inovação, para quem gosta, assim, espetacular. E disruptiva. Eu ainda coleciono vinil, aliás, que eu gosto, mas é um outro propósito, né? Mas legal. Poder carregar, não ter que sair com o meu vinil no carro, é priceless. Boa. Bem, pessoal, queria muito agradecer de novo a vocês dois. Achei o nosso papo aqui excelente, aprendi muito sobre inovação em empresas incumbentes. E espero voltar a receber vocês no ExpertCast no futuro. Muito obrigado, Gustavo e Daniel. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Bem, para você que está nos ouvindo, se você se interessa por inovação, não deixe de participar da comunidade de inovação em saúde, que já conta com mais de 8.000 participantes. Acesse o nosso site em www.inovaçãosaude.com e faça a sua inscrição. Nossos grupos são abertos e gratuitos. O ExpertCast conta com o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods. Não se esqueça de nos seguir, nos dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast e de compartilhar os episódios com seus amigos, colegas, contatos e divulgar nas mídias sociais. Ao fazer isso, você nos ajuda a disseminar informação de alta qualidade sobre inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.